Releia o seguinte trecho do conto. E, de súbito, já era uma vez, e depois a noite desse dia, e logo o outro dia, e a sua noite correspondente. Letra A. As frases do trecho acima são longas ou curtas? Qual é a relação desse aspecto do texto com o que está sendo narrado no trecho? Essas frases, são 4 frases, elas são longas ou são curtas? Que relação isso de ser longa ou de ser curta tem a ver com o que está sendo narrado? Qual é a relação do que está sendo narrado com essas frases do texto? Letra B. Que termo se repete no início das frases? Por que há essa repetição? No início de cada frase, qual é o termo que se repete? Por que você acha que há essa repetição? Por que você acha que esse termo é repetido diversas vezes? 11. Até chegar o grande dia, o sábado, o dia do passeio, o narrador vai protelando a revelação do lugar do passeio. Letra A. O que provoca na família e no leitor esse mistério? Esse mistério de ele não revelar o lugar do passeio provoca o que na família e provoca o que no leitor? Porque o leitor também é provocado por isso, por esse mistério, por essa não revelação. Letra B. Depois, no dia do passeio, novo suspense é criado pelo pai. Explique em que consiste esse suspense. Bem no dia do passeio, o pai cria um novo suspense. Ele já tinha criado um suspense antes sobre o local do passeio, mas no dia do passeio, ele cria um novo suspense. Você só vai explicar que mistério é esse, que suspense é esse, que novo suspense ele traz para a narrativa bem no sábado, que é o dia do passeio. Tá bom? 12. Identifique a alternativa correta sobre o narrador do conto. Aí você vai ter aqui as opções. 1. É um narrador que conta a história na primeira pessoa do discurso. 2. É um narrador que conta a história na terceira pessoa do discurso. Marque o trecho ou os trechos, pode ser mais de um, que justifica ou justificam a alternativa escolhida por você. Então você vai dizer se é 1 ou se é 2 e vai marcar um X em um trecho ou 2, 3, 4 que justifica a sua escolha. Se você acha que é a primeira pessoa, qual ou quais os trechos aqui que justificam a sua escolha? E se você marcar que é um narrador em terceira pessoa, qual ou quais os trechos que indicam ou indica que é narrado em terceira pessoa? Primeira e terceira pessoa nós já estudamos em apostilas anteriores, então preste atenção, relembrem os estudos. As alternativas aqui, para você justificar se é 1 ou se é 2, aconteceu que o pai à mesa de jantar disse de repente. Será que essa justifica a sua escolha? Dependendo do que você escolher, saltaram do ônibus no meio de uma longa avenida. E aí, essa sim, essa não? Preparam uns lanches, essa é a fala da mãe. Será que ela serve para justificar a sua escolha também? A resposta certa, no caso? Não, não precisa, a gente come lá. Essa é a fala do pai também. Será que essa fala explica algum tipo de narrador? Prestem bastante atenção. Marquem X no item 1 ou no item 2, dependendo do narrador que você acha que tenha na história. E marque o X nessas opções em 1, 2, 3, aí você vai ver que justifica itens que justificam a escolha de vocês.
13. Releia o seguinte trecho do texto observando a voz do narrador. Novamente vem o narrador. Dia claro. O sol abriu cedo amanhã. Ninguém se lembrava do passeio, mas o passeio estava lá nas suas profundezas. Bastava tirar a primeira palavra para acordá-lo. E foi o pai, só podia ser ele, quem o fez no café da manhã, dizendo: vamos sair às 3. E aí o sorriso de um canto a outro da mesa, a curiosidade vívida das crianças, o mistério, enfim, com a sua hora do parto marcada. Letra A. O narrador participa do café da manhã da família quando o pai anuncia o horário do passeio? Será que o narrador... você já vem falando do narrador desde a questão 12. Será que o narrador participa desse trecho junto com a família? Sim ou não? Justifique sua resposta. B. Imagine que o narrador está com uma câmera nas mãos. Numere a sequência de movimentos que ele faria para registrar essa cena. Imagina que o narrador esteja ali com a câmera na mão. Como é que ele vai registrar essa cena? Qual é a sequência? Aproxima-se do pai, foca o pai narrando o anúncio do horário da saída, captura o dia claro, abre seu ângulo para mostrar a família sorrindo. Dê uma analisada nessa fala aqui, nesse parágrafo inteiro, e responda se o narrador estivesse acompanhando essa cena toda aqui da família. Com uma câmera na mão, qual seria a ordem das ações desse narrador com uma câmera na mão, desse narrador cameraman? Primeiro passo é aproximar-se do pai ou não? Foca o pai narrando o anúncio do horário da saída, captura o dia claro, abre seu ângulo para mostrar a família sorrindo. Qual é a ordem que nós poderíamos colocar aqui para as ações que acontecem nesse parágrafo? Desse ladinho é bom vocês darem uma lida porque vai ajudar. Pronomes pessoais. Os pronomes pessoais indicam as 3 pessoas do discurso, são elas. Primeira pessoa é quem fala, eu e nós. Segunda pessoa é com quem nós falamos, tu, vós e você, vocês. E a terceira pessoa, do que ou de quem se fala, ele, ela, eles, elas. Então, a pessoa que fala é a primeira, eu e nós. Com quem nós falamos, tu, vós, você, vocês. E a terceira pessoa é do que ou de quem estamos falando, ele, ela, eles ou elas. E aqui venho falando um pouquinho sobre o narrador e autor. O narrador é aquele que conta a história. Uma coisa é o narrador que conta a história, outra coisa é o autor do texto. São personalidades diferentes, são seres diferentes, ok? Preste atenção nisso. A voz que narra os acontecimentos, então, é o narrador. A voz que está contando a história é o narrador. Essa entidade fictícia, quer dizer, é uma criação do autor, né? É criada pelo autor, uma pessoa real que escreve a narrativa. Uma coisa é o autor do texto e a outra coisa é esse narrador que está contando a história. Dia claro, o sol abriu cedo amanhã. Ninguém se lembrava do passeio. Aqui é a fala do narrador, que não tem nada a ver com o autor do texto, com o João, que é o autor do texto, tá? Prestem bastante atenção. Letra C. Nesse trecho, o narrador faz um comentário sobre um personagem. Ele comenta sobre alguma personagem. Transcreva o comentário que ele faz sobre algum personagem, sobre um personagem,
e explique qual pode ter sido a intenção do narrador ao fazer esse comentário. Então, o narrador faz um comentário sobre uma determinada personagem nesse texto. Aí você vai tentar achar qual é esse comentário, o trechinho que marca esse comentário, copiar aqui embaixo na questão e dizer por quê, qual foi a intenção do narrador ter feito esse comentário sobre essa personagem. Beleza? Aqui vem mais uma explicação, construção da voz narrativa. A voz narrativa é fundamental na construção de um conto. Você precisa de alguém para contar a história, para narrar a história, ou em primeira pessoa, eu, nós, ou em terceira, que você conta histórias de outros, ele, ela, eles, elas. A escolha da posição do narrador em relação à história é o que torna um texto singular. Para compreender o papel do narrador, é preciso atentar para as seguintes questões. Quem conta a história? De qual posição, ponto de vista, ele conta a história? Primeira ou terceira? Qual o grau de participação dele na história? Ele só assiste e narra? Ele participa como protagonista, como personagem principal? Ele participa só como personagem secundária, sem muita importância? Qual o papel dele? Qual a participação dele na história? Qual é o grau de conhecimento dele sobre os fatos narrados? Ele só narra os fatos sem saber muito? Ou ele narra os fatos sabendo tudo das personagens, até o que elas imaginam, o que elas sonham, né? Pensem nisso. E de que modo ele comunica a história? Qual a forma dele comunicar essa história? Então, a letra D. Com base nesse trecho e na narrativa, como você descreveria o grau de conhecimento do narrador sobre o que narra? Ele sabe ele sabe dos acontecimentos e dos sentimentos dos personagens? Comente. Com base nessa explicação, você acha que o narrador conhece muito das personagens? Ele sabe tudo o que está acontecendo? Ele penetra fundo nos sentimentos dos personagens? Comente. Prestem bastante atenção ao texto lido e a essa construção da voz narrativa para responder a letra D.